Bom dia, seja muito bem-vinda ao DaniCast. E hoje nós vamos falar de um assunto super importante. Todo mundo quer saber como é que funciona, como é que não é. Então, se você não é inscrito no nosso canal ou se você está ao vivo aqui no TikTok, quero te fazer 2 pedidos. Primeiro, para você se inscrever no nosso canal, para você receber em primeira mão os nossos conteúdos aqui de revisão de juros abusivos e também de aposentadoria do INSS. Então, vamos lá, vou apresentar aí a nossa convidada, na verdade nem é convidada, é de casa, né? Para a gente conversar sobre esse assunto, que ela que domina, ela que é especialista em revisão de juros abusivos. Bom dia, doutora Franciele, seja muito bem-vinda. Olá, bom dia, tudo bem? Então, hoje a gente está aqui para falar sobre revisão de juros. O meu nome é Franciele Souza, sou advogada, sou especialista em direito bancário. Então, essa parte de revisão de empréstimo, revisão de financiamento de veículo, hoje a gente vai conversar um pouquinho e trazer muitos esclarecimentos aí para o pessoal. Sim, o pessoal tudo quer saber se vale a pena, se não vale, o que é. Então, assim, vamos começar pelo beabá, né, Fran? Sim. Na verdade, aqui é Fran, Dani, né? Os seguidores sem formalidade. Sem formalidade. E se vocês ficaram com alguma dúvida referente a esse assunto, depois deixa aqui nos comentários que a gente vai lá, né, responde. Às vezes acaba demorando um pouquinho, porque o volume às vezes é grande aí de comentário, mas a gente fica muito feliz com essa interação e também sugestão de pautas aí. Eu quero saber mais desse assunto, né? Coloca lá que vai ser muito importante. Então, Fran, o que é revisão de juros abusivos? O que é? Bom, a revisão de juros abusivos ela é um processo judicial, onde a gente vai mostrar para o juiz o porquê que aquele contrato é abusivo. Então, a gente vai indicar ali qual a taxa de juro, quais as cláusulas que são abusivas. Às vezes, até a taxa de juros ela está dentro de um padrão considerado normal pela legislação, mas ela possui algumas cláusulas que são abusivas. Algumas tarifas que foram incluídas e não poderiam dentro daquele tipo de contrato. Então, a revisão de juros, ela é assim, tanto a de empréstimo como a de financiamento de veículos. Eu vou explicar para o juiz o porquê que eu entendo que aquele contrato é abusivo, indicando as cláusulas e também pedindo a remoção dessas cláusulas dentro do contrato. E tu consegue dar um exemplo, assim, por exemplo, assim, uma pessoa leiga, né? Eu tô lá com o meu contrato, eu peguei o contrato, assim, o que a pessoa já pode ter um indício, assim, que tem alguma coisa errada? Que cláusula, ou daqui um pouco que taxa que aparece ali, ou se tem alguma fórmula de cálculo, assim, por cima que a pessoa consegue fazer? Dá um exemplo, assim. O ideal é passar por um especialista, tá? Porque às vezes o que tá no papel não é o que reflete a realidade. Muitas vezes lá no teu contrato de financiamento você vai ver que tem taxas de juros mensais e ela vai estar um valor, mas quando a gente vai fazer o cálculo realmente do valor financiado, a quantidade de parcelas, o valor da parcela, a gente vê que a taxa que efetivamente foi praticada não é aquela que consta no contrato. Sim, por exemplo, então poderia estar escrito lá uma taxa de 14% e fazendo a conta, né? Pode ser mais. Pode ser mais do que o que está escrito no contrato. Exatamente. Mas assim, a taxa de juros, vamos utilizar aí a taxa mensal, né? Que é a mais baixa. Normalmente, se está acima ali de 2, 2,5, já pode começar a ficar preocupado, porque pode estar bem acima da taxa do Banco Central. Mas assim, o que eu gosto de enfatizar? Não é só isso. Não é só essa taxa que a gente pode pedir a revisão do contrato. Então, daqui a pouco, a pessoa vai olhar, né? O cliente, o consumidor vai olhar. Ah, não, tá dentro da taxa do Bacen. Eu fui lá, pesquisei no site do Bacen e tá dentro. Mas tem outras cláusulas no contrato que a gente pode revisar, né? Muitas vezes, o que acontece? Até uma capitalização, né, diária acumulada com a mensal, que não é permitido. Então, a gente consegue remover e reduzir o valor da dívida, o valor que tu teria que pagar para o banco. Sim. E essa revisão de juros abusivos, ela serve para que tipo de contrato? Que contratos que eu posso revisar? Pode revisar o contrato de financiamento de veículo, pode revisar o empréstimo consignado do INSS, pode… eu sou servidora pública, eu tenho um empréstimo consignado ali na minha folha de pagamento, pode ser revisado. O empréstimo pessoal, né, o capital de giro, financiamentos assim para empresa, até mesmo o próprio cheque especial, ele pode ser revisado. Sim. Cartão de crédito. Então, vários desses produtos que a gente tem no mercado financeiro, que a gente utiliza, né? A maioria das pessoas utiliza, podem ser revisados. Sim, e a gente vê muito no dia a dia que realmente se tu tira um valor, né? Isso tu vai botar na ponta do lápis. A gente vê até a função da inflação aí, né? Até há pouco tempo estava numa palestra onde eles estavam falando que a taxa de juro, a tendência de mercado é que cada vez seja mais elevada.
Sim. Então, assim, realmente a gente está numa situação econômica que realmente o brasileiro, as pessoas estão precisando mais do financiamento, ou para comprar um carro, ou para tirar um dinheiro para fazer uma reforma, comprar alguma coisa para casa, na verdade, para os custos, né? Para as coisas que as pessoas Sim. têm se organizado. E a gente tem visto que esse juro, né? Esse valor que tu tira, ele acaba ficando muito mais caro do que o valor Sim. real que tu tirou, né? Então, tipo, tira 5 mil, você vai pagar quase 15 mil reais, né? Tu financiou um carro aí de 10 mil reais, às vezes tu vai pagar 30. Exatamente. Então, a tendência do juro é só subir, né? Antes a gente tinha uma legislação um pouco mais firme quanto aos juros abusivos. Então, quando estava ali na média do Banco Central, ou 12% ao ano, já era considerado abusivo. Hoje não. Hoje é permitido que a taxa fique um pouco acima da taxa do Bacen. E isso é interessante também a gente falar em questão de juros, porque a depender do tipo de negociação, o juro pode ser maior ou menor. Depende do risco do negócio. Então, às vezes a gente vê um contrato de financiamento de veículo, por exemplo, com uma taxa super alta que não tem justificativa para o banco ter colocado aquela taxa. Por quê? Ele tem uma garantia que é um veículo, caso a pessoa não pague. É diferente de um empréstimo pessoal. Um empréstimo pessoal, o banco não tem uma garantia que tu vai pagar. Às vezes, tu não tem nenhum bem que, caso tu não pague, o banco possa ir à justiça e pedir a penhora. Então, isso também influencia muito nos tipos de contrato. Isso é algo que também a gente pode alegar para o juiz, né? Que aquele contrato tem uma garantia, né? Outra questão referente não só à taxa de juros, mas também aos índices de inflação. Eu tenho casos de contratos em que foi aplicado uma correção da própria parcela, dos valores da parcela. Então, a pessoa não tem uma parcela fixa, ela vai variar mês a mês, né? E foi aplicado um indexador que, na verdade, só é entre negociações entre bancos. Aquele indexador não pode ser aplicado entre banco e consumidor. Ele pode ser aplicado quando existe uma negociação entre bancos. Então, assim, são coisas que normalmente as pessoas não sabem, né? E vão olhar no contrato, esse é um tipo de contrato em que a taxa estava certa. A taxa estava dentro do que determina, do que permitido ali pelo Banco Central. Mas quando a gente vai olhar a atualização dessa parcela, por qual taxa que ela vai ser aplicada, IPCA, Selic, na verdade ela foi aplicada por uma que não podia. Então, quando o valor da parcela for atualizado, ele vai ser muito acima da capacidade financeira daquela pessoa, né? E agora, escutando, Fran, na verdade, eu acredito que o seguidor, as pessoas, os nossos clientes, as pessoas que estão aqui nos assistindo, às vezes ficam meio confusas. Meu Deus do céu, que tanto palavreado diferente, que tanta burocracia. Então, assim, sempre a gente orienta que realmente fale com uma pessoa que entenda desse assunto. Porque realmente a Fran, nós lá no escritório, não é pegar o contrato e ela simplesmente ali olhar. A gente tem sistemas, tem programas de cálculo que é lançado, que é verificado, que é feito todo como se fosse uma perícia para realmente, né, uma análise mais profunda daquele contrato. Então a pessoa não precisa se apavorar quando vê a gente falar nesses nomes. Que sim, vai, conversa com um advogado, com um conhecido, com alguém que realmente entenda desse assunto, porque também não é obrigação às vezes da pessoa saber de tudo isso, porque não é o ramo da atividade da pessoa, né? O que a gente acaba a pessoa se indignando mais é com a função quando ela faz o cálculo, né? Quando eu tirei 10 mil e vou pagar 30. Daí a pessoa, não, tem alguma coisa errada. Exato. Quando a pessoa chega, eu gosto de brincar com os clientes assim. Chegou em casa, pegou o teu carnê, porque no primeiro dia que tu pega o carro, né, no caso de financiamento de veículo, no primeiro dia, segundo, a gente tá naquela felicidade. Meu Deus, a gente nem calculou ali quanto que aquele financiamento vai dar. Lá o carro na emoção, assim, de sair com um carro novo. Quando tu vai chegando a primeira parcela, ou tu pega o carnezinho e aí tu vai somar, ali tu já vai ter uma média. Se tu tá pagando o dobro, o triplo daquilo que tu financiou, tu já vai ter um indício de que aquele contrato é abusivo, né? Então, tu precisa levar para um advogado especialista
E essa é a importância também. Eu defendo muito o advogado especialista, não só na minha área, mas em qualquer uma, porque ele sabe os detalhes, ele sabe tudo que pode acontecer naquele contrato. Sim. Daqui a pouco, um advogado que não tem esse conhecimento técnico sobre revisão vai olhar só uma taxa de juros, não vai olhar as outras cláusulas do contrato que podem ser questionadas. Mas a pessoa chegou em casa, está com dúvida se aquele contrato é abusivo ou não, sim. seja de empréstimo ou seja um financiamento, faz o cálculo das parcelas pelo valor da parcela, da quantidade, né, de parcelas, e multiplica pelo valor das parcelas, ali tu já vai ter uma média se tu tá Sim. pagando muito juro ou não. E na verdade, eu vejo que a compra, ou às vezes a negociação, é muito no impulso, né? Na verdade, a gente vai lá, às vezes nem lê o contrato, a maioria das vezes, até a gente, no dia a dia da gente, na prática, a gente acaba vendo que às vezes a gente também não. Às vezes não lê, né? Todas as cláusulas. Isso que a gente é advogado e tá ali no ramo. E tu compra na emoção, né? E às vezes os clientes, quando a gente atende, tu atende. Ai, mas eu nem vi. Eu conversei e o vendedor me disse que era assim, que tava tudo certo. E eu acabei nem verificando realmente aquelas informações. A pessoa compra ali na emoção de ter um carro novo, de sair, né? Então, é isso. Agora, Fran, eu quero saber, para quem é que serve essa revisão de juros abusivos? Para quem que é indicado? Quem que realmente deve fazer essa revisão de juros abusivos? A revisão de juros abusivos, ela primeiramente é para o consumidor que tem um produto bancário, seja um financiamento de veículo, um empréstimo pessoal, um cartão de crédito, cheque especial. E ela deve ser, normalmente, o que eu digo para a pessoa? A pessoa não está conseguindo pagar, a parcela está muito alta, a revisão é indicada para ela. Em muitos casos, na revisão, a gente consegue fazer a redução da parcela ou fazer alguma quitação, né, daquele contrato com um desconto. Então, se tu não está conseguindo pagar as parcelas, isso é interessante você buscar um advogado quanto antes. Até porque, aqui eu vou trazer mais um detalhe técnico que demonstra a importância da ação revisional. Tem muitos contratos que a taxa de juro mensal ela está adequada ali com o Banco Central. Sim. Mas o juro de mora tá lá em cima. Tá em 6, 7%. O que isso significa? Significa que se tu atrasar uma parcela, tu já não consegue pagar ela atualizada. Sim. E às vezes a financeira até quer, e o banco quer que tu atrase. Exatamente. Porque daí, além de tu pagar a parcela ali com juro, que não é um juro tão abusivo, mas o juro de atraso é enorme, né? O juro de atraso é enorme, exatamente. Então, eles criam essa estratégia. Coloca um juro baixo na parcela, mas se tu atrasar, um juro super alto que tu não vai conseguir pagar e aquilo vai se tornando uma bola de neve. Então, nesse caso, também eu indico a ação revisional. Mesmo que, eu estou em dia, né? Estou em dia. Vai no advogado, consulta o teu contrato, pede para ele fazer uma análise e muitas vezes esse juro de mora é bom que já seja discutido antes mesmo de tu ter uma parcela em atraso. Sim. Né? Porque se um dia acontecer de tu ter uma parcela em atraso, o teu contrato já vai estar revisado pro padrão legal que é permitido por lei. Sim. E uma coisa que eu vejo também, que para quem serve, na verdade, para aquela pessoa que entendeu e vê, achou muito abusivo realmente aquela parcela. E também tem algumas outras situações, né? Até que a gente vivenciou ano passado e que às vezes acontece, que eu queria que tu explicasse um pouquinho mais, que é a questão assim, às vezes perde o emprego, às vezes tem doença. Nós tivemos o caso da enchente. Como é que a revisional serve para esse tipo de pessoas, para situações que às vezes a gente não estava esperando e que aconteceu? Como é que funciona? Quando a gente assume o compromisso, a gente assume porque naquele momento a gente sabe que dá conta, né? E aí acontecem coisas na vida que realmente a pessoa não consegue pagar, vai atrasar, perde o emprego, né? Eu já tive casos de clientes com câncer. Então, tu não vai pagar um financiamento. Não consegue mais. Não consegue, exatamente. Já... Se tu precisa tratar uma doença, né? Então, isso se chama, dentro do direito, a teoria do fato superveniente, que é uma alegação que a gente pode fazer para o juiz, indicando que aquela pessoa está desempregada, que aquela pessoa está passando por um processo de uma doença, enfim, que ela não está podendo, ou é enchente, né? Que as pessoas perderam tudo. Então, naquele momento, não é possível arcar
com aquele compromisso, né? E aí a gente conseguir postergar o cumprimento do contrato. Então, nesses casos também cabe a revisão. Sim. E o momento, muitas vezes, quando a gente entra com um processo, né, para discutir todas as questões burocráticas, muitas vezes o banco, eles também têm algumas campanhas agressivas para fazer com que realmente a gente resolva aquele problema. A gente que está no dia a dia, na prática, a gente sabe que isso acontece muito, né? Por quê? Porque para o banco também não é interessante ter aquele processo ativo. Daqui um pouco ele vai te dar um desconto agressivo. Não, vamos encerrar o assunto assim, né? Sim. No direito bancário, nessas ações de revisão, a gente tem muito disso. Tanto a parte de que a gente consegue revisar com meio da sentença, mas muito acordo também. Então, o banco ele precisa de dinheiro, né? Então, ele não está recebendo. Então, daqui a pouco, para ele é mais fácil ele receber menos, né, do que ele não receber nada, né? Então, cada semestre que passa e o banco não está recebendo, para eles é uma meta que está sendo perdida, uma meta que não está sendo batida dentro do faturamento do banco, né? E o banco trabalha com metas, então é onde eles fazem esses acordos. Até porque, se eles deixam chegar numa sentença e o consumidor ganha o processo, aquele advogado vai ter direito a receber honorários de sucumbência, né, que são pagos pelo banco. Então, o banco, o que ele faz? Ele coloca na ponta do lápis, literalmente, tudo que ele vai gastar para se defender naquele processo. Então, ele vai estar gastando com o advogado dele, ele vai estar gastando com as custas processuais, ele vai correr o risco de ter que pagar 10% de honorários para outra parte. Então, ele acaba pensando assim, não, é mais fácil eu dar um desconto e a gente negociar e encerra isso do que eu estar gastando e correr o risco de perder o processo ainda. Sim. Então, às vezes, até as pessoas não entendem, mas saiu tão rápido, o banco já está me fazendo uma proposta. Por quê? Porque o banco bota na ponta do lápis, né? Exatamente. Banco, as financeiras. Então, assim, olha, seu João, daqui a pouco no teu caso, a gente vai… Claro que algo assim, até quero reforçar, depois a gente vai falar um pouco mais disso. Os cuidados que as pessoas têm que ter com golpe. Sim. Muito cuidado. Porque assim, a gente que tá no dia a dia, a gente que tá aqui nas redes sociais, que tá eu, tá a Fran, a gente tem um escritório físico, a gente tem atendimento online. Então, hoje a gente já tem uma equipe… esses dias eu estava fazendo a conta, meu Deus do céu, né? A quantidade… Cresceu. Então, assim, hoje a gente está com um volume grande, né? De pessoas lá com nós e todos vestem a camiseta. Então, tem um trabalho sério por trás. Então, tem muita honestidade, tem muito… E a gente sempre é bem franca com o cliente. Olha, isso dá para fazer, isso não dá, isso é viável. Os riscos que tem, às vezes, num processo judicial, que também tem que ser falado, né? Que a gente fala, só que, claro que aqui numa live não cabe a gente vir aqui dizer assim, o risco é isso, aquilo. Por quê? Porque depende do caso. Depende do caso, Depende do caso. exatamente. O caso da Fran, do seu João, da Dona Maria, são diferentes. Como contrato, cada um assina um contrato, uma taxa de juro diferente, mas é importante que tu tenha essa relação de confiança com o teu advogado e que ele te fale. Olha, isso é bom, isso não é bom, o risco que tu tem é esse e não é esse. E a pessoa que vai avaliar se realmente ela quer contratar ou não, né? Exatamente. Só que o que a gente vê nas redes sociais, que eu vejo muito, e na verdade às vezes os clientes, isso acaba até impactando negativamente para nós, que a gente que faz um trabalho correto, honesto, e que a gente está ali para tentar resolver o problema do cliente. O que eu percebo é que às vezes os clientes veem um anúncio, veem uma propaganda enganosa, não, reduz tanto, não acontece nada, vende um milagre que muitas vezes não é assim. Tu vai começar a pagar a parcela para nós e não vai mais pagar do financiamento e tá tudo encerrado. E não é assim, gente. Não é assim. Não existe almoço grátis. Não existe. Então, assim… Os nossos avós já diziam, né? Quando a esmola é muito… até o santo desconfia, né? Exato. Então, assim, de ter esse cuidado. Então, assim, as redes sociais, ela é aberta para todo mundo pode vir, né? No YouTube, pode vir no TikTok, pode vir falar. Só que vocês têm que ter cuidado, né? Eu vou começar a pagar um boleto, vou começar a pagar um financiamento, vou trocar o meu carnê do banco. Tá, será que isso é certo? Tira informações, sabe um pouco mais. E daí, eu fiz toda essa volta para falar outro assunto, tá? Mas eu quero concluir ele aqui. Porque, assim, a função do acordo que eu tava falando pra Fran, porque, assim, o momento que a gente entra
com processo, né? A gente diariamente, os bancos começam a entrar em contato conosco, né? Através dos telefones do escritório, através de e-mail. A gente tem uma pessoa que é a Manu, beijo pra Manu também, ela estava de aniversário ontem, né? Que cuida diretamente dos acordos ali, né? E vai ver se realmente o acordo é sério, se é realmente o banco que tá mandando, se aquele boleto é verídico. Por quê? Porque o que acontece, Fran? Agora conta, eu vou deixar pra Fran. O que acontece? E que acontece com nós também. Eu quero que tu diga o que acontece com o cliente, essa função do acordo, e o que acontece às vezes com a gente, que eles tentam também. Sim. O que acontece, tá, pessoal? A primeira coisa, assim, que a gente precisa deixar claro. Quando nós entramos com processo judicial, uma ação revisional, ela não tem segredo de justiça. Ela não tá dentro dos casos que tem segredo de justiça. Então, uma pessoa, um golpista, ele pode ir lá, consultar a minha OAB no site da OAB e puxar todos os processos que eu tenho pelo número da OAB. Ele vai conseguir acessar o nome desse cliente, lá ele consegue acessar o processo, ver os dados do cliente, né, que estão na procuração. E esses golpistas entram em contato com o cliente, se passando pelo banco. E o que acontece? Eles oferecem um desconto absurdo. E aí a pessoa se encanta. Eu já tive casos dos golpistas entrarem em contato comigo, se passando pelo banco, tentando aplicar golpe. E aí, claro, a gente tem um conhecimento jurídico, a gente analisa a minuta. Então, eles falsificam minutas dos bancos, né? Eles falsificam boletos. Então, isso é preciso ter muito cuidado. A gente não caiu, obviamente, porque a gente teve todo esse respaldo. A gente tem todo esse respaldo. Quando a gente faz um acordo dentro do escritório, ele passa por 3 pessoas. Então, ele tem a primeira revisão, depois ele passa pela segunda revisão e a última revisão é a minha. Então, a gente nunca faz uma minuta, não recebemos, já vamos assinar. Não, ele passa por 3 conferências, justamente, né? Para que cada pessoa, daqui a pouco, uma pessoa não viu, exatamente, leu rápido, não viu, a outra vai conseguir ver. E eu já tive casos também deles entrarem em contato com o cliente, mandarem minuta pro cliente. E o cliente fica doido, né? Exatamente. Tipo assim, não, eu quero pagar, eu quero já mandar essa proposta que é muito boa, não sei o quê. Então, de ter esse cuidado, né? Exatamente. E aí, o que eu faço nesses casos? O cliente me envia a minuta e aí eu mostro para ele todos os erros que constam na minuta, muitas vezes erros de português, erros de formatação, coisas que um advogado normalmente não comete. Sim. Então eu coloco para ele, coloco que não tem a assinatura do advogado da outra parte. Então eu realmente assim escrevo no documento, mostrando para ele tudo que tem de errado, né? Sim. E também assim, algo que a gente faz no escritório, sempre quando entram em contato, a gente liga para o banco, liga para o escritório que realmente está cadastrado lá no processo como representante do banco para confirmar, olha só, a gente está fazendo um acordo, realmente é vocês. Então, assim, a gente tem todo um cuidado nessa parte de acordo, justamente para não cair nesses golpes. Então, assim, a gente precisa ter cuidado. O cliente, normalmente eles não entram em contato com a gente. Isso aconteceu uma vez, mas com os clientes isso acontece muito. Muito. Deles entrarem em contato com o cliente para fazer esses acordos e, na verdade, é um golpe. E, na verdade, o que acontece? Às vezes, eu acho que a orientação deles só pode… Tipo assim, vamos fazer, nem fala pro teu advogado. Por quê? Porque, querendo ou não, se tiver um olhar de um advogado ali olhando aquela minuta, olhando aquele acordo, pode ser que não vá pra frente. Porque, na verdade, a gente vai barrar ali, né? Na verdade, esses tempos… acho que foi ano passado, a gente conversando com um colega, a Fran até que conversou com ele. Ele falando, olha, um cliente meu pagou. E daí, o que acontece? Tu paga o boleto falso. A dívida continua. O banco vai continuar te executando, vai continuar cobrando. E tu não tem nem o que alegar pro juiz. Dizer assim, olha, eu já paguei, tá quitado. Não consegue. Fran, agora eu quero saber como é que é feita uma revisão de juros abusivos. Vamos lá, o passo a passo. Eu fui lá, assisti vocês lá nas redes sociais. Eu gostei do trabalho de vocês. Como é que eu faço? Por exemplo, vamos dar um exemplo de quem não mora na cidade. Uma contratação online. Eu olhei a live de vocês, gostei do conteúdo. Realmente financiei 15 mil, tô pagando 40, tô achando muito abusivo. Comprei um carro, vou pagar 2. Comprei lá um Palio 2014, né? Que a gente sabe que esses carros aí um pouco mais antigos, o juro tende a ser mais alto, né? Carros mais antigos. E tô desesperada.
né? Não consigo mais comprar. Como é que eu faço? Como é que é o passo a passo? Bom, primeira coisa, vai ter que entrar em contato com a gente, né? Sim. Pelos nossos canais oficiais. A gente tem Instagram, lá tem todos os links, né? Com WhatsApp, tudo. No momento que você chega no escritório de forma online, a gente sempre questiona qual o produto, né? Qual o financiamento que você tem, se é de carro ou é um empréstimo pessoal. Nós temos uma pessoa para cada tipo de produto, então atendendo, dando todo o atendimento especializado para o cliente. Então, você vai entrar em contato, uma consultora vai te passar as informações, vai saber um pouco mais do teu caso, vai fazer os cálculos, vai te passar… analisar. Então, o teu primeiro passo é entrar em contato e o segundo tem uma análise. Tem uma análise, exatamente. Essa consultora já faz uma análise, já te passa mais ou menos o que tem ali de abusividade, né? Enfim. Vocês entrando em acordos, né? Achando que realmente, esse caso tem juros abusivos. Às vezes não tem, tá, pessoal? Sim, então, quando não tem, a gente é bem honesta, bem clara. Na verdade, sempre é feita uma análise prévia. Exato. Então, assim, não é assim, eu vi lá elas, gostei, gerou confiança, realmente sinto que preciso desse serviço, mas às vezes ele não é para todo mundo, tá? Exatamente. E até eu gosto de frisar isso, porque tem pessoas que dizem, não, revisional não funciona. Revisional não é bom. Mas calma aí, será que tu tinha direito a revisional? Daqui a pouco tu entrou e tu não tinha direito. E aí, realmente, ela não vai ser procedente. E aqui também já fica uma dica pros haters que eles começam a olhar esses vídeos nossos e conteúdos e começam, não vale a pena, é golpe. Eu já até ressignifiquei a função de golpe, porque eu já sei que a gente não é do golpe, né, Fran? A gente não é da quadrilha. Sim. Às vezes, lá no início, a gente se ofendia, a gente ficava magoada. Vocês são da quadrilha do Pix. Até isso a gente já escutou, né? Só que hoje, a gente sabe realmente… Pode ser que daqui a pouco aquela pessoa que escreveu aquele comentário não teve experiência positiva com a revisional. Tá tudo certo. Sim. Né? Mas daqui a pouco ele não foi nosso cliente, não foi a experiência, não foi com nós. Ou daqui a pouco aquele contrato que ele foi revisar realmente não tinha juros abusivos, né? Sim, exatamente. Então vamos voltar. Entrei em contato, foi análise prévia e daí? Sendo analisado e verificado que realmente tem abusividade, aí a gente vai passar para a parte de documentação, que o cliente precisa reunir a documentação para a gente poder entrar com o processo. Entramos com o processo. E quais as documentações? Eu tô sendo bem passo assim, a passo. Bem passo a passo. Quais os documentos que a gente precisa? Sim, é que a gente já está tão na prática que a gente já vai avançando. Os documentos que precisa é identidade ou CNH, comprovante de residência, comprovante de renda e o carnê do financiamento do veículo ou o contrato de empréstimo, aí vai depender do tipo de produto. Sim, se é cartão de crédito, é fatura, se é cheque especial, são os extratos bancários, aí vai depender do tipo de produto. Mas, enfim, vai ser reunida essa documentação. Identidade, CNH e contra-cheque é para todas as pessoas, em todos os casos. Então, com essa documentação, você envia para o escritório. O escritório daí tem o setor jurídico. O setor jurídico vai fazer a petição inicial, que é o documento que a gente envia para o juiz. Tá, mas daí vamos lá. Coisa séria, como eu sei as etapas, eu sei que ela já tá… Tá, eu mandei a documentação. Daí não vai vir nada para mim? Vai, a procuração, é isso. Eu não tô presencialmente, não moro na cidade de vocês. Como é que eu faço para assinar essa procuração? Bom, hoje a gente utiliza um sistema que ele envia automaticamente a procuração, hipossuficiência, contrato de honorários pelo WhatsApp do cliente. Então a gente tem essa plataforma, uma plataforma segura, válida. Então a gente coloca lá os documentos, eles vão entrar em contato pelo WhatsApp do cliente, o cliente vai clicar, vai tirar uma selfie com o documento e está assinado a documentação dele para o processo. Eu não preciso ir a Santo Antônio, só se quiser vir, só comer se quiser, sonho. Exatamente. Um sonho, tomar uma cachaça. Tomar um cafezinho ali com a gente, conhecer o nosso espaço. A gente adora receber, né, os clientes. Então, é muito fácil, assim, é questão de 2, 3 minutos, você já consegue assinar a procuração. Está tudo pronto. A gente recebe um aviso de que a procuração está assinada, a gente recebe um e-mail e a gente já consegue entrar com o processo. Que coisa boa. Tá, então eu mandei a documentação, né? Conversei com uma pessoa do escritório, foi analisado. Mandei a documentação, foi feita a procuração, depois da procuração assinada.
De posse da procuração assinada e dos documentos, o caso é enviado para o setor jurídico. O setor jurídico elabora a petição inicial, que é o documento que vai para o juiz. Sim. Monta o processo. Monta o processo, exatamente. Monta o processo, diz para o juiz o porquê que entende que aquele contrato é abusivo, aonde que estão as cláusulas abusivas. Então, tudo isso vai ser explicado para o juiz. O processo vai para o juiz intima o banco, depois a defesa do banco intima a gente. Sim, daí já começa o processo. Já começa o andamento processual. E esse processo aonde que é? É na cidade em que a pessoa mora. Hoje em dia existe um núcleo especializado de direito bancário. Então, a gente distribui, envia o processo para a cidade. Por exemplo, assim, eu moro em Torres. Um exemplo. Isso. O meu processo vai ser em Torres? Vai ser em Torres, exatamente. Alguns lugares não tem fórum. Então, por exemplo, aqui Santo Antônio Cará não tem fórum. Então, a sede… Às vezes a cidade é tão pequena que daí não vai para a cidade onde a mais próxima, a sede da comarca, que é o que a gente chama. Então, vai para esse fórum mais próximo ou o fórum da cidade da pessoa, realmente. Sim. E aí, o juiz desse fórum é que vai encaminhar para esse núcleo especializado. Qual a importância desse núcleo e o porquê que vai para esse núcleo? Porque lá tem o juiz que só faz revisão. Sim, que é especialista nessa área. Então, esse juiz, ele só trabalha nesses processos de revisão. Então, ele sabe de cor e salteado aí quais que são as abusividades. E daí, por exemplo, assim, eu sou de Torres, entrei com processo, né? Se eu quiser ir lá no fórum ver o meu processo, eu consigo? Bom, aqui no escritório a gente tem a política de distribuirmos o processo, a gente envia o link e também o número do processo para que o cliente consiga consultar de casa. Se ele quiser ir lá no fórum olhar o processo dele, ele vai até o fórum, vai puxar a nossa mensagem lá no WhatsApp e vai mostrar, olha, eu quero ver o meu processo, aqui está o número. E aí o servidor vai passar ali o andamento de como que tá o processo. Mas também consegue acompanhar pelo site, né? A única coisa que não vai dar para fazer é folhear o processo como na época que a gente era estagiária. Porque hoje em dia não é tudo físico. É tudo eletrônico, então é só na tela do computador. Sim, eu gosto de reforçar essa função sendo o número do processo, da pessoa poder ir lá no fórum. Olha, existe o meu processo. Por quê? Porque isso é a garantia, né? Então, se você que vai estar contratando, olha, eu vou contratar alguém para fazer a revisão do meu juro abusivo. Então, já pede. Primeiro, assim, pede, tu tem OAB? Cadê a OAB ou do escritório da pessoa? E outra coisa, eu vou ter um número de processo para eu poder acompanhar, eu vou poder ir lá no fórum, saber o andamento. Isso faz com que você tenha mais garantia, né? Então, assim, isso para o cliente que nos contrata, é uma garantia que o serviço está sendo prestado, que está lá, ele pode olhar, né, o processo, ver o que foi alegado. E também para você que está com dúvida, que profissional contratar, se realmente essa empresa é séria, se não é. Pede isso, pede essas informações. Então, acho que isso é muito importante. E daí começou o processo, tem o número. O que geralmente acontece? Durante o processo, a gente normalmente, uma vez por semana ou a cada 15 dias, a depender de como está a nossa demanda, a gente envia para o cliente como está o processo dele. Então, a gente tem uma colaboradora, né, Duda Prestes, que entra em contato com o cliente para informar, olha, sua revisional tá assim, né, o que aconteceu, enfim. Ela passa a informação por meio de áudio para o cliente saber como que tá o processo dele, né? E durante o processo, é comum que os bancos entrem em negociação com a gente. Então, os bancos entram em contato, passa por a nossa profissional que cuida dos acordos. Lá a gente já falou dos acordos, né? Então, ela vai… É tudo muito setorizado lá, né? Tudo muito organizadinho. Então, a Manuela vai olhar aquele acordo, vai ver, primeira coisa, se a proposta é boa. Sim, porque às vezes não é vantajosa para o cliente. Dá sequência. Exatamente. Então, passa por essa análise preliminar. Uma proposta boa. Aí nós vamos verificar com o cliente se ele possui valor, se, né, tem interesse em fazer aquele acordo. Se porventura não for uma proposta boa, a gente apresenta uma outra proposta para o banco. E assim a gente vai fazendo as negociações. Muitas vezes, até mesmo antes da sentença, a gente consegue chegar num acordo. E aí faz o acordo, as partes assinam, né? Tudo certinho, vai para o juiz homologar. E qual que é a parte boa dos acordos? Os descontos. Porque com um acordo judicial, a gente consegue até 70% de desconto no financiamento. Sim. Então, aqui, aquela dívida que tu teria que pagar para o banco… Eu gostaria que tu desse alguns exemplos para nós ali
valores. De valores ou de casos, assim, até para as pessoas terem um pouco de ideia, porque às vezes daqui a pouco a pessoa nem tem noção, assim. Dá uns 2, 3 exemplos para nós. A gente teve, claro, não posso falar o nome do cliente, mas nós tivemos um caso de um veículo Ford Edge, que é um modelo um pouco melhor, assim, de carro. Essa cliente ainda teria que pagar 42 mil desse financiamento, quando ela entrou com a revisional. Então, ela teria que pagar esses 42 e a gente conseguiu quitar por 9.900. Então, a gente conseguiu chegar num acordo aí que gerou um desconto para ela de 32 mil, né? 32 mil. 32 mil de que ficou no bolso dela, né? Então, ela conseguiu fazer o acordo, fez o pagamento, o juiz homologou, tudo certo, libera o carro como se tivesse quitado por meio do carnezinho, né? Tivemos também um Cruiser 2018, o ano. Ele, nesse caso, era 66 mil, que ainda havia pendente para pagar para o banco. E nós conseguimos o acordo por 14. Então, assim, é muita diferença. Vale então, é muito desconto, realmente. Então, claro, devido à nossa prática, né, como a gente tem um escritório especializado nisso, a gente já sabe qual o banco que oferece 60, 70 e aqueles que a gente consegue 80 mil. Agora, a gente até recebeu proposta ontem de um cliente. Até uma curiosidade, esse não pagou nenhuma parcela do financiamento. E de 48, eles vão fazer por 8 o acordo. Imagina, tá? 40 mil. Exatamente. Nesse caso, né, deu um passinho um pouquinho maior que a perna, não conseguiu fazer, né? Sim. Não, ali comprou claro, nem emoção, né? Não conseguiu fazer o pagamento de nenhuma. E aí agora a gente vai conseguir um acordo. Então, assim, na verdade, a gente já tá quase finalizando, a gente conversou bastante, eu ainda disse, Fernanda, eu digo, a gente começa a conversar aqui, a gente se empolga, né? Mas da importância de você contratar um advogado na pesquisa ou na sociedade, online, pega as referências, dá uma olhada nos comentários, consulta a OAB. Então, na verdade, você tem que se sentir confiante, né? Quando for fazer esse serviço, né? Pede para o advogado esclarecer tudo o que vai acontecer, todas as etapas. Isso é bem importante, porque tem que estar sabendo o que vai acontecer, né? Como é que é a conduta ali do escritório, como é que é o passo a passo do processo. Isso vai te dar mais tranquilidade, né? Pede para eles alguns exemplos, alguns casos ali que aconteceu. Então, assim, tenha esse cuidado, tá? É possível, só que a gente sabe também que existe muitas pessoas mal intencionadas aí nesse mercado, né? E acho que só fazendo aqui um adendo, acho que é sempre bom ter mais de uma opinião, né? Conversa, eu quero entrar com uma ação revisional porque eu não tô conseguindo pagar minha parcela ou porque eu tô achando que o juro é abusivo. Conversa com mais de um escritório, né? Conversa para te ver se realmente casa aquilo que o primeiro te falou, se o segundo também vai reforçar e tu já vê que não, realmente é verdade. E cuidado com aquilo que é bom demais, aquilo que só tem ponto positivo, aquilo que nada pode acontecer, que tu não tem risco nenhum, que não tem que ter esse cuidado. A pessoa, quando tem um trabalho sério, ela faz questão de te dizer, olha, o processo vai andar assim, tem tal risco, não tem risco, o máximo que pode acontecer é isso aqui, né? Então, a pessoa que realmente tem um trabalho sério, ela vai cuidar para te deixar bem informada de tudo isso. Fran, foi muito bom, né? Ficar esse período aí, a gente conversando, bate-papo. Quero já deixar um recado final aqui, né, para os nossos seguidores, ou que você que não é seguidor, 2 pedidos bem importantes para você. Nos seguir aqui nas redes sociais, né? Isso nos ajuda também a crescer o nosso canal, nos motivar a vir, fazer mais conteúdo. A gente sabe quanto é desafiador. Até nós estávamos conversando há pouco sobre isso, porque realmente demanda tempo, demanda dedicação. A gente tem que vir, montar roteiro, vir aqui conversar com vocês. E às vezes na correria do dia a dia não dá, né? Então isso acaba nos motivando mais. E segundo, para você compartilhar esse conteúdo com alguém que você saiba que não está conseguindo pagar o carro, ou perdeu o emprego, ou achou o juro muito abusivo, compartilhe essa live, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que vai ser um prazer eu e a Fran poder responder para vocês. Então vamos dar um tchau coletivo? Tchau, pessoal, um prazer. Até mais.